Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vamos de Bíblia. E hoje eu quero meditarmos conosco no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Vamos fazer a leitura só apenas dois versículos, o 9 e o 10, que vai dizer assim: E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, já que também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia se perdido. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o versículo 10 é muito profundo e muito forte, né? Revela qual é o propósito de Jesus aqui na terra. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Quem se havia perdido? Eu, você. Outra hora estávamos desgarrados, cheios de defeitos, cheios de pecados, fazendo tudo que não agradava a Deus. Mas Jesus, o livre, espontâneo à vontade, pelo seu amor, como diz lá em 3,16 de João, que ele amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou antes mesmo de nós amarmos ele. Ele nos escolheu primeiro, antes mesmo de nós escolhermos ele. Por quê, meus irmãos? Quando nós compreendemos e entendemos essa passagem e nós colocamos no nosso subconsciente o que um Deus dessa dimensão, né, tão grande, tão santo, enxergou em mim, enxergou em você. Essa história aqui vai falar de Zaqueu, o homem que era chefe de cobradores de impostos, mas um certo dia aquele homem teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada, aonde ele era visto como um ladrão, um salteador. Jesus chama ele pelo seu nome. Jesus se convida a hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Jesus entra na casa de Zaqueu juntamente com ele, e pessoas lá fora começam a murmurar, dizendo: esse homem ceia, esse homem bebe com pecadores. E Jesus, em nenhum momento, ele vai rejeitar Zaqueu. E quando tem alguém de fora que está menosprezando, está rejeitando Zaqueu, tem Jesus que está dentro de sua casa se alegrando. Por quê? Porque o Zaqueu teve uma vida transformada. Aquele homem, ele vai dizer com suas palavras: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus vai dizer que hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. O propósito de Jesus foi nos lavar com seu sangue, nos salvar, morrer naquela cruz, pagar o preço de sangue que somente ele poderia pagar. Homem nenhum conseguiria pagar o preço que Jesus pagou, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Meu querido, minha querida, você que está acompanhando esse vídeo, você é importante para Jesus. Se um dia você já pisou no Santo dos Santos e está por algum momento afastado da presença do Senhor, volte para a presença dele. Jesus está de braços abertos te esperando. Aquela intimidade que você tinha, aquela alegria que você tinha de louvar na casa dele, de pregar na casa dele, de evangelizar. Lembre-se de todos os momentos que você passou com ele. Em nenhum momento ele está te rejeitando, ele não te esqueceu. Você sempre é lembrado por ele, porque antes mesmo de ele te formar, ele já te conhecia no ventre de tua mãe. O nosso Senhor Jesus já nos conhecia. Enquanto tem pessoas que muitas das vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, pessoas de nossa própria família nos rejeita, lança palavras negativas, palavras de maldições, nos amaldiçoando, dizendo que nós vamos morrer desta forma, dizendo que vai morrer no mundo do álcool, vai morrer no mundo das drogas. Tem um Deus que enxerga a vida onde o mundo não enxerga. Tem um Deus que enxerga além da aparência, né? Tem um Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Você é precioso para Jesus, você é preciosa para Jesus. Jesus, ele quer te transformar, Jesus quer te fazer você uma nova criatura, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus, ele quer te dar algo novo. Jesus, ele quer te transformar, uma transformação que venha de dentro para fora. Todas as vezes que o homem ele tem um encontro verdadeiramente com Cristo, ele não é mais a mesma pessoa. Assim como Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, transformou a vida de Zaqueu,
Jesus também ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer você uma nova criatura. Ele quer fazer de você uma pessoa transformada, outra pessoa na presença dele. É esse o propósito de Jesus. Jesus te ama, Jesus te aguarda com o coração aberto, de braços abertos, esperando assim como um pai. Naquela parábola, esperou o seu filho, o filho pródigo, caiu em si, mas reconheceu que só tinha paz, só tinha alegria na presença do Pai. Então, você talvez está vendo esse vídeo, está vivendo uma vida desgarrada, mas Jesus ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Jesus ele veio buscar aquele que estava no mundo das drogas. Jesus veio transformar, Jesus veio libertar o adúltero, a prostituta. Jesus ele veio para aqueles que a sociedade não dá nada. Jesus ele veio para esses que acham que não tem mais salvação, não tem mais jeito. Jesus gosta de pessoas assim. Por quê? Porque Jesus ele escolhe as coisas loucas deste mundo, né, para confundir as sábias. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. Quem era eu outra hora, 6 anos atrás, e hoje tem uma vida transformada. Só Jesus ele faz isso nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que ainda há vida, ainda há esperança, ainda há salvação. Dê o primeiro passo, reconheça que você necessita de Jesus, que você quer ter uma vida transformada. Abra o seu coração, fale com Ele sinceramente, peça a Jesus, perdoa os meus pecados, me faça uma nova pessoa na Tua presença, me liberta disso, Jesus, me transforma, me faz eu viver algo novo na minha vida, que está disposto a transformar a sua vida, a libertar, curar traumas, porque existem traumas que só Jesus ele consegue curar. Existem vazios que somente Jesus ele consegue preencher esses vazios. Só Jesus ele vai conseguir preencher o vazio que há dentro do nosso coração. Porque Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu ele tinha nome, tinha status, tinha posições, mas não tinha Jesus na casa. Existem pessoas que têm tudo na vida, mas não têm uma paz, não conseguem ser felizes. E outras, tem pessoas que não têm de nada de bem materiais, mas são alegres, são felizes, têm paz no seu lar, mesmo passando por muitas adversidades, mas porque ele está na dependência de Jesus, está depositando a sua confiança em Jesus. Então, se essa palavra de alguma forma lhe alcançou, se essa palavra de alguma forma entrou no seu coração, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus ele está de braços abertos te esperando para você dar o primeiro passo. Assim como Jesus ele se hospedou na casa de Zaqueu, ele também quer se hospedar na sua casa. E pode ter certeza, na casa que Jesus entra não fica a mesma. Todas as vezes que Jesus ele entra na casa de alguém, o texto diz, se Jesus entrou numa casa que havia enfermidade, Jesus curou. Se Jesus entrou numa casa que existia morte, Jesus era a vida. Se Jesus entrou numa casa onde tinha treva, Jesus ele é a luz que ilumina e as trevas têm que se dissipar. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.